falou o seguinte, cara, quando o Fed ontem ele foi, né, falar, o Fed não, o Powell foi falar, ele falou, olha, a gente não vai começar a se posicionar para o que o Trump tá falando no discurso. A gente vai esperar para observar o que vai ser implementado. E aí muitas pessoas já estão se posicionando para o governo Trump. É Trump, é mais gasto. Então a bolsa vai subir, é mais inflação, isso vai acontecer e tal. Então a pessoa já está mudando toda a alocação dela de investimento internacional para tentar capturar o que o Trump está falando no discurso. Então, na opinião de vocês, entrando mais agora para esse aspecto de investimento, o cara ele tem que dar uma segurada? Calma, meu amigo. O mundo vai acabar agora. O mandato do Trump vai começar, tem 4 anos pela frente, não precisa fazer tudo de uma vez, vamos observar antes o que ele vai começar a fazer de fato para começar a se posicionar. Como é que é a visão de vocês? Eu não gosto de esperar. E eu acho que o pessoa física, investidor de longo prazo, não tem que esperar. Um banco central tem que esperar porque as decisões dele têm impacto gigantesco na economia e precisam estar de acordo com o que o governo está fazendo em termos de como foram os últimos anos. Pô, eu estou subindo juros e você está estimulando a economia, a gente tem que trabalhar em sintonia. Né? Então, ontem até no comunicado ele tirou uma frase que era a palavra conforto, ele tirou a palavra conforto e deixou aberto o seguinte, olha, eu vou observar porque eu não sei se eu vou ter necessariamente condições de cortar sequencialmente os juros até a taxa neutra. Talvez do mesmo jeito que no final da alta eu subia e esperava, talvez a partir de janeiro eu vá cortar e esperar para ver como vai ser a implementação do plano de governo do novo presidente. Ele é uma autoridade monetária, ele tem que fazer isso. Vamos lá, olhar para os Estados Unidos. A economia americana e o mercado americano já mostrou que não interessa quem é o presidente. Ele vai continuar olhando para... As empresas estão entregando o crescimento, elas estão lucrando, a bolsa vai subir. Ponto. E muita gente se prejudicou de 22 para 24 nesses últimos 3 anos justamente por isso. Os indicadores econômicos te mostravam a possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos e o S&P fazendo máxima histórica. Te passava aquela sensação de a recessão vai vir e vai ter um crash. Só que o que mudou no meio do caminho? Os indicadores começaram a ficar saudáveis, o PIB subindo 3% e o S&P renovando máxima. Então... A economia, o mercado americano, que as empresas da Bolsa já mostraram uma resiliência. Hoje elas estão extremamente saudáveis, com dívidas extremamente saudáveis, margens altíssimas e performando. A gente já sabe que o PIB o ano que vem é 1,5. Esse ano vai fechar em quase 3. O ano que vem é 1,5, a projeção do mercado. Então, já é esperado uma desaceleração da economia americana. O S&P está em 6 mil pontos. Vale a pena esperar ou é melhor você seguir seu plano e ir alocando? Eu prefiro muito mais que você gaste um pouco de tempo fazendo uma boa seleção de ativos, seja fiel a ela, vai alocando, que no longo prazo, querendo ou não, nos últimos 150 anos, eu acho que é uma base histórica razoável, a Bolsa te entregou 8% ao ano em dólar. Ponto. Perfeito. Só uma coisa, Fábio, você falou assim, eu acho que não tem que esperar. Você falou, não tem que esperar para se posicionar na Bolsa Americana. Isso, a Bolsa Americana. E não para se posicionar para um cenário Trump, é isso, né? Isso. Eu acho que o cenário Trump, o que ele pode fazer, não vai impactar drasticamente nas empresas americanas no curto prazo, a ponto de ter crash, pelo contrário. Mas o Musk falou que o americano vai ter que aguentar uma temporada difícil para depois colher frutos. A economia americana é uma coisa. Inclusive porque só do S&P, quase que 40% da receita das empresas não vem dos Estados Unidos. Eu ia falar justamente isso, cara. Então você está globalizando o seu investimento. Perfeito. Tem que pensar assim. Perfeito. Acho que... E você, Igor, qual que é a sua visão aí? Sobre a economia dos Estados Unidos, 2022 foi o ano, avaliando a performance dela, mais perigoso em termos de crescimento, porque houve uma piora da atividade no primeiro semestre. Tanto que esses dados já foram revisados, não era tão ruim assim. Aconteceu a tal da recessão técnica no primeiro e segundo trimestre de 22, os dados foram revisados para cima, então só o primeiro tri a atividade contraiu e depois voltou a expandir. Eu acho que eu parei de falar sobre o assunto recessão ali por março, abril de 23, não porque o S&P estava subindo, porque o S&P é uma coisa, a economia é outra, tem que saber avaliar separadamente.
A partir de 23, os dados de confiança do consumidor começaram a melhorar e os indicadores do mercado imobiliário americano começaram a melhorar. Normalmente, existem ciclos econômicos. A gente avalia quais indicadores começam a apontar uma atividade em queda e quais indicadores mostram uma atividade em aceleração. Nos Estados Unidos é meio que sincronizado. Começa com o mercado imobiliário, que é sensível a juro. O juro sobe, é o primeiro a perder. Depois, outros indicadores começam a desacelerar. Logo no início de 23, o contrário aconteceu. Os indicadores do mercado imobiliário voltaram a acelerar, confiança do consumidor aumentando, está na hora de voltar. Então, por mais que o S&P não estivesse nas mínimas de outubro de 22, você encontrava muitas oportunidades dentro do S&P, porque até de outubro de 22 até o início de 23, quem estava subindo era as Big Techs, que é o assunto de hoje, 7 magníficas, que foram apelidadas em 23, né? Isso. Não tinha esse apelido antes. As 7 magníficas puxaram o S&P para cima com uma velocidade incrível por conta da concentração do índice e da valorização das empresas. E aí, com o tempo, vários setores lá dentro, várias empresas ficaram largadas, porque elas ganharam muita atenção. Então, sobre a economia americana, de lá para cá, a gente está vendo um crescimento bastante sustentável, fomentado pelo consumo das famílias, que sim, hoje estão se alavancando de novo, mas na pandemia, como houve impressão de moeda, juro baixo, o governo ajudou muito com o fiscal, literalmente transferindo dinheiro para a população, elas conseguiram desalavancar no Covid. Hoje voltam a se alavancar. Houve um crescimento drástico da renda e do patrimônio das famílias americanas, voltando para o assunto do efeito riqueza. Antes do Covid, a riqueza total dos americanos totalizava 100 trilhões de dólares. Hoje está mais para 150. São 50% a mais de patrimônio em 4 ou 5 anos. Então, por mais que a dívida esteja aumentando, porque economia com juro alto, ela força algumas famílias com a renda um pouco mais comprometida. Por mais que exista um aumento da alavancagem, houve uma desalavancagem no Covid, certo? Então, por enquanto, eu não vejo grandes problemas na atividade. Algo que incomoda um pouco o Fed e que faz com que ele mude de opinião e corte a taxa de juros é a desaceleração do mercado de trabalho, que normalmente acontece antes da economia perder força de verdade. Só que eles estão, de fato, já cortando a taxa de juros, a inflação se aproximou da meta, então abriu espaço para cortar o juro, e por isso eles cortaram logo 50 no início, 25 ontem novamente, acho que vão cortar mais 25 em dezembro, né? E a partir de 25, aí espera para ver o que vai acontecer com a economia. Perfeito. Corta uma vez e pausa, corta mais uma vez e pausa. Perfeito. Uma coisa legal que o Fábio, você trouxe esse dado, 40% da receita de todas as empresas americanas, ela é global, ela está de frente da composição fora. Da S&P. As 500 da S&P, 43% é receita de fora. Então eu imagino que hoje, para você ser uma pessoa que vai fazer uma análise, digamos, das ações nos Estados Unidos, você quer fazer um stock picking nos Estados Unidos, hoje é algo muito de ações nos Estados Unidos, é muito diferente do que se fazia 20 anos atrás. Total. Porque imagino que esse percentual ele era muito menor. Sim. Então, hoje, né, quando a gente olha para essa taxa, como é que o cara ele tem que decidir, como é que vocês fazem para entender se é uma boa hora aumentar ou reduzir a sua exposição em bolsa americana, ou com vocês não tem essa? Fábio mora lá há 10 anos, 100% bolsa americana e não interessa, ou o Igor, aumenta ou reduz em determinados momentos? Como é que funciona a estratégia de vocês? Eu sou um cara mais monótono, porque eu invisto, ensino e prezo as pessoas a usarem ETFs, fazer alocações passivas e o próprio índice se ajusta para você. Então, a minha carteira hoje ela é formada 100% por ETF. Os clientes que eu faço gestão de patrimônio, 100% por ETFs. E eu ensino meus alunos e os alunos do Perini a usarem ETFs, que te facilita. Você está passivo e o próprio índice fazendo a gestão das distorções, quem está bom, quem está ruim, melhor momento ou não, porque o índice vai se rebalanceando. Eu acho que é muito mais fácil. O mercado americano, o mercado global,
diferentemente do Brasil, é um mercado extremamente eficiente. Até nas suas ineficiências ele é eficiente. Porque você pega um momento agora que a taxa de 10 anos sobe 70 bases e o mercado não caiu, é uma ineficiência olhando a teoria da economia. Vocês que são economistas por natureza, ou eu que fiz administração, vivi minha vida no mercado, a primeira que você fala é, vai cair, vai ter que cair. Como que o 10 anos, porque é uma âncora, o 10 anos é uma âncora para os ativos disso, e está resiliente. Então, o mercado é eficiente. Eu prefiro muito mais, ainda mais para o pessoal da Finclass, para a sua audiência, que já tem uma atividade enorme para gerir um patrimônio no Brasil. Aqui você tem que ser ativo. É um mercado que você não pode comprar e esperar. A gente está vendo agora. A última vez que eu vim aqui, a gente estava conversando de Selic a 8%. A gente está indo para provavelmente 13,5%. Ontem um monte de gente revisou. É uma vida que não tem um dia de descanso. Sim, exato. Né? Não tem um dia de paz. Com o IPCA quase mais 7%, tudo aquilo. Você vai ter que ser ativo aqui. Lá, eu prefiro muito mais fazer uma alocação estrutural via ETFs, em regiões, em nichos, até fatores que eu vejo com bons olhos para o longo prazo, tem muita qualidade, e aportar. Legal. E de tempos em tempos rebalancear o portfólio. O stock picking, por mais que seja uma vasta quantidade de ações, dá muito trabalho. Legal. Muito trabalho. Fabião, resumindo, quando você vem para o Brasil, você é ativo, quando você volta para os Estados Unidos, você é passivo. Não. A gestão do patrimônio, do portfólio, né? É ativa aqui no Brasil, e passivo. Eu continuo sendo Fábio.